A Câmara dos Deputados aprovou ontem o pedido de urgência do projeto que cria mecanismos para combate às notícias falsas, PL 2630/2022. A votação do requerimento permite que a matéria, que já é debatida pelos deputados há 3 anos, seja votada diretamente no plenário da Casa, o que deve ocorrer na próxima semana. A votação ficou da seguinte forma: foram 238 votos sim e 192 contra. A expectativa é que o texto seja levado à votação no plenário principal da Câmara na próxima terça, dia 2 de maio. Em linhas gerais, a última versão do relatório prevê punições para a divulgação de conteúdos falsos por meio de contas automatizadas, responsabilização das plataformas digitais por negligência no combate à desinformação, que as plataformas digitais mantenham regras transparentes na moderação, remuneração pelo conteúdo jornalístico utilizado por provedores, extensão da imunidade parlamentar às redes sociais. O texto já foi aprovado pelo Senado e há 3 anos está em análise pelos deputados. Como foi modificado pelos deputados, quando for aprovado na Câmara, o texto ainda precisa retornar para uma nova votação dos senadores. No fim de 2021, um grupo de trabalho montado na Câmara para tratar do tema aprovou uma versão anterior do texto. Meses depois, contudo, a Câmara rejeitou por apenas 7 votos um requerimento de urgência para analisar a matéria. Doutor Gesseir Coelho. Pelo que nós ficamos acompanhando as notícias a respeito dessa situação, essa matéria, ela é uma matéria de urgência, pelo que eu entendo, não passa pelas comissões, já vai direto para o plenário, mas o deputado depois pode esclarecer melhor aqui para nós, deputado Caio Salim. Mas essa questão de mecanismos para combater as notícias falsas, eu penso que realmente nós temos que ter mecanismos. Agora, eu sempre falo o seguinte: lei ela não resolve problema social, não. Isso aqui não vai inibir. E eu tenho muito medo da questão da censura, porque nós temos pela Constituição Federal a liberdade de expressão. Agora, essa liberdade de expressão ela tem um limite. Eu não posso sair por aí vociferando e falando o que vem na minha cabeça. Mas de qualquer forma, a gente tem o direito de expressar, o direito da opinião. O projeto apresentado, no meu entendimento, tem algumas situações um pouco assim vagas. Por exemplo, lá usa termos muito abertos. Fala questão odiosa. Questão odiosa, para mim, pode ser de um jeito, para outro é diferente. É muito subjetivo, a não ser que seja no sentido assim, de falar assim, precisa morrer, precisa matar. Aí tá muito explícito. Mas de qualquer forma é muito subjetivo. Esses textos muito abertos, eles dão dúbia interpretação amanhã. Então, assim, querer matar o elefante para pegar a pulga, eu acho que isso aí não resolve o problema. Claro que tem que ter mecanismo, mas não adianta também ficar apertando demais, porque amanhã não consegue ter controle. Eu também sou contra pessoas que ficam falando asneira e bobagem por aí. A situação não pode ser dessa forma, mas também ficar só querendo punir não resolve, não, porque essa punição alta dessa forma não resolve. Nós temos que ter a certeza da punição. Deputado Caio Salim, a sua visão sobre esse projeto? O pano de fundo desse projeto, Elias, é o governo de esquerda. Então, foi já comentado pelo atual presidente da República na campanha política que ele queria criar regras para as redes sociais, que ele queria cercear muitas vezes essa liberdade que hoje a população tem. Por quê? Porque ele é muito criticado e foi muito criticado pelas redes sociais, e Bolsonaro foi eleito pela rede social. A grande verdade é essa. Não tinha partido político, não tinha tempo de televisão, ganhou a eleição em 2018 através dos smartphones aí, dos WhatsApps, enfim, das grandes redes sociais. Um deputado comunista é o relator desse projeto, o deputado Orlando Silva. Se eu me engano, o sobrenome dele é Silva. E o grande receio de toda a sociedade é que haja um cerceamento explícito de liberdade, agora amparado pela legislação
E a ideia deles é criar, inclusive, um conselho que vai dizer o que é verdade, o que não é verdade, o que é discurso de ódio, o que não é discurso de ódio. Então vamos dar um exemplo claro aqui para o ouvinte entender. Será que um pastor evangélico vai poder continuar falando na rádio ou numa rede social que o casamento deixado por Deus, orientado na palavra de Deus, é o casamento monogâmico heterossexual? Para alguns isso pode ser considerado ódio. Como será que um casal homossexual enxerga isso? Será que ele enxerga como ódio? Nós não estamos pregando ódio, mas se ele enxergar, e se o cerceador, e se o cara que está lá nesse conselho acha que isso é discurso de ódio? Nós vamos proibir, então, uma determinada expressão? Nós vamos proibir um segmento da sociedade de ter liberdade de poder falar, de poder pregar? Eu, por exemplo, defendo pautas conservadoras e cristãs no parlamento. Eu fui eleito assim. Eu preciso ter liberdade para defender essas bandeiras. Eu defendo a igreja, eu defendo a propriedade privada, eu defendo pastor, eu defendo o cidadão de bem. Eu sou contra o MST, por exemplo. Sou contra invasão de propriedade. Isso é discurso de ódio? Então, a gente tem um governo de esquerda com um deputado de extrema esquerda querendo mexer nisso. Isso me preocupa bastante. O que foi aprovado ontem é um regime de urgência. Ou seja, semana que vem esse projeto vai para o plenário, doutor GC, sem passar pelas comissões. Nós temos ali muito deputado novato que não discutiu esse projeto, que ainda ele vem vindo da legislatura passada. Isso deveria ser, sim, mais discutido. Agora, qual que é o papel da nossa sociedade agora? Qual que é o papel nosso? Cobrar dos deputados federais para que esse projeto seja bastante alterado. Tem coisa boa ali? É necessário que dono do Facebook, dono do Instagram, dono do WhatsApp seja também responsabilizado por algum crime? Eu acho que sim. Eles ganham dinheiro demais e precisam também ser responsabilizados. Agora, a liberdade do cidadão de poder emitir a sua opinião precisa ser garantida, porque os crimes a nossa legislação já pune. Nós temos aí calúnia, injúria, difamação e tantos outros crimes que podem ser acionados pela população na justiça. Agora, cercear esse direito de poder falar, de poder se expressar, é o que nos preocupa. Nós estamos caminhando, na minha opinião, Elias, a passos largos, com o presidente da República que acena para a China, para Cuba, para a Venezuela e para as ditaduras comunistas mundo afora. Nós estamos caminhando também para o comunismo e precisamos impedir isso no parlamento brasileiro. O deputado relator é o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Exatamente. Em relação a esse projeto, apresentaram sugestões em relação ao PL das fake news. Sugestões apresentadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele apresentou ontem. Então, apresentou algumas sugestões. Sim, o Supremo Tribunal Federal também está levando para a Câmara dos Deputados sugestões. Muitos governos, Elias, e o Poder Judiciário também tem se preocupado bastante com essa questão de fake news. Só que a gente não pode confundir o que é realmente mentira do que é realmente liberdade de expressão, né? E os termos constitucionais que eles estão utilizando para proteger essa questão, eles são realmente muito vagos, como o doutor Gesseir falou. E nós precisamos, se formos legislar com relação a esses assuntos, sermos muito específicos para a gente não cometer injustiças e não cercear a liberdade de ninguém. Alexandre de Moraes, presidente do TSE, incluiu aí, sugeriu uma multa de 100 mil a 150 mil reais por hora de descumprimento de determinação da Justiça Eleitoral de remoção de links pelas plataformas. As decisões do tribunal podem ainda se estender a publicações que tenham idênticos conteúdos ao que for considerado desinformação. O que mais incomodou o Tribunal Superior Eleitoral e, por consequência, o Supremo, foi durante essas eleições aquelas postagens que colocavam em dúvida, colocavam em xeque a urna eletrônica. E quem ia ganhar a eleição e quem não ia ganhar a eleição, e se a urna era confiável ou se não era confiável. Então, isso
pode ser considerado pela justiça um ataque à democracia, porque você está colocando em xeque dúvidas sobre o sistema. Então é uma situação complexa que o parlamento precisa discutir e a gente precisa, eu repito aqui, né? Estou sendo repetitivo, garantir o direito das pessoas se expressarem. Doutor Geissair, o TSE se posicionando, participando aí da construção desse projeto de lei. Como é que o senhor enxerga isso? Eu vejo que às vezes há sim uma necessidade, mas por outro lado também eu acho que se imiscuir muito nessa situação, ficar tendo ingerência diretamente, acho que não compete muito ao Poder Judiciário, não. Eu acho que sugestões sim podem ser dadas. É claro que o parlamento é que vota e decide, mas também começar a ter ingerência e querer fazer manipulação, né, vamos dizer, entre aspas, no aspecto de que uma determinada legislação tem que ser aprovada para garantir, e às vezes partindo só de uma pessoa, eu não concordo muito, não. Acho que tem que ter realmente o colegiado e tem que ter o equilíbrio, porque senão fica lá só vindo de um lado e chega lá na Câmara, aprova de uma maneira muito assodada, sem discussão, e a coisa vai para frente. Depois as interpretações elas começam a ser duvidosas. A questão é tão complexa, Elias, que hoje o cidadão ele pode vir na rede social e falar, vamos falar de coisa do ano passado, que o Bolsonaro é genocida, por exemplo. Quantas postagens você viu de pessoas com pensamento de esquerda acusando o presidente de um crime? Então, você tá ali cometendo um crime quando você acusa ele de um crime que ele não cometeu, chamando ele de genocida. Agora, hoje, o pensamento conservador, o pensamento mais de direita, o pensamento judaico-cristão, ele é malquisto, por exemplo, nos órgãos de imprensa. São raros os órgãos de imprensa como esse aqui, que tem um locutor, um apresentador que é cristão. A grande maioria é contra a igreja, contra pensamento conservador, nos acham retrógrados, nos acham atrasados, acham que os valores da Bíblia precisam ser mudados, igual a Xuxa falou semana passada que precisa reescrever a Bíblia. Ela pelo menos teve coragem de falar isso em público, mas muita gente tá pensando isso mesmo e quer que o nosso pensamento seja calado, quer pôr uma mordaça na nossa boca, mas eu tô aqui para falar que eles não vão conseguir. Então, a Bíblia ela não é moderna, ouvinte, ela é eterna. Então nós vamos continuar defendendo esses valores e eu quero crer que o nosso país vai continuar sendo um país livre, para liberdade de expressão. Agora, o que eu quero com isso? Eu, por exemplo, como parlamentar, eu quero que todo mundo pense como eu? Não, eu só quero ter o direito de falar o que a Bíblia diz. Eu quero ter o direito de falar. Agora, se você não quer acreditar, aliás, inclusive, se você quiser até me xingar ou achar isso uma bobagem, é um direito seu. Você tem que ter o direito de discordar. Essa que é a beleza da democracia e da liberdade. Eu tenho que ter o direito de vir na rede social e falar e você tem que ter o direito de vir e falar. Caio Salim tá totalmente errado. É assim, assim, assim. E eu penso também, né, o Caio, até porque assim, eu falo como eleitor, a gente escolhe o parlamentar, né, para representar o meu pensamento lá, porque eu não tenho voz lá no parlamento, mas o deputado me representa. Então, se eu voto num deputado que tem essa visão, esses princípios, é porque eu quero que ele lá me represente dessa forma, sendo contra todas essas situações que no caso denigrem a Bíblia, que tem que extirpar versículos da Bíblia, principalmente que fala sobre determinados assuntos, né, como do homossexualismo, do adultério. Isso tem que ser extirpado porque hoje a sociedade pensa diferente, mas é como foi falado, a Bíblia ela é eterna. Vamos ao WhatsApp 99997205. Você também é comentarista do Jornal Realidade. O Tiago tá ligado com a gente. Tiago Oliveira é psiquiatra. Tá falando bom dia, Elias Júnior, doutor Geissair, deputado Cairo Salim Graça Paz. Parabéns pela equipe de excelência no Jornal Realidade. Ok? Tá deixando aqui uma sugestão pra gente aqui. Obrigado, Tiago. Tá acompanhando a gente. Ivan também tá na sintonia do JR. Concorda plenamente com os comentários do deputado. O atual governo quer calar a direita, é o Ivan mandando aqui a sua expressão.